marido deve cuidar da sua esposa. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Quem ama, cuida. O texto afirma que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a seguir apresenta algumas características do cuidado que segue esse amor. Primeiro, entregou-se por ela. Jesus Cristo deu a sua própria vida em favor da sua igreja. O texto diz, ele se entregou por ela. O exemplo de Cristo deve ser seguido pelos maridos que devem, se for preciso, entregarem as próprias vidas em favor da sua esposa. Conheci um caso que o marido doou um dos seus rins para salvar a sua esposa. O marido deve entregar-se por amor à sua esposa e cuidar dela, como Cristo faz com a igreja. Segundo, cuidou da sua espiritualidade. O marido, como líder, deve suprir a casa com alimento espiritual e deve também orientar a família a prestar culto a Deus na igreja e servi-lo nos ministérios. O marido deve ajudar a sua esposa no seu crescimento espiritual e no seu serviço a Deus. A forma mais funcional do marido santificar a sua esposa é pelo seu próprio exemplo de um homem santo, consagrado e cheio do Espírito Santo. A Bíblia afirma que o marido, assim, santifica a sua esposa e vice-versa, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. 1 Coríntios 7,14. Notem a palavra convívio. O testemunho de vida é um instrumento de Deus para trazer pessoas a Cristo. Terceiro, cuida do seu corpo. Observe como Cristo cuida da igreja, que é o seu corpo, de acordo com a Bíblia, no casamento. Homem e mulher se tornam uma só carne. E Paulo está afirmando que ninguém vai odiar o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida. Nesse sentido, o marido deve cuidar da sua esposa fisicamente. Ele é responsável pela sua saúde e pelo bem-estar. Há maridos que simplesmente deixam as suas esposas cuidando sozinhos do seu próprio corpo. Isso é errado. O marido deve sempre cuidar para que ela esteja bem de saúde. Se houver necessidade de uma consulta médica, deve acompanhá-la dentro do possível, perguntando ao profissional de saúde o que ele pode fazer para ajudá-la em seu tratamento. Marido, assuma sua responsabilidade e cuide da sua esposa espiritual e fisicamente. Entregue-se por ela. Ore por você, para que você decida amar a sua esposa todos os dias, para que você cuide de fazer o bem e não o mal à sua esposa a cada dia, para que você conquiste o amor da sua esposa e revalide esse amor em todo o tempo. Este é o 10º dia do nosso propósito de jejum e oração pela família. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome do Senhor Jesus e até amanhã.